No início do século XX, a Argentina estava entre as economias mais ricas do mundo. Mais rica, inclusive, que muitos países da Europa, como Itália, Japão e Espanha. Em alguns momentos, a renda média da população argentina era comparável à de partes da Europa Ocidental. Milhões de pessoas acreditavam que o futuro da riqueza estava ali. Mas hoje, a história é completamente diferente. A Argentina enfrenta inflação extrema, crises econômicas repetidas e décadas de instabilidade. Então surge uma pergunta intrigante. Como um país que começou tão à frente do resto do mundo, acabou preso em ciclos constantes de crise? Essa história envolve decisões políticas, mudanças econômicas, crises globais e algumas das apostas mais arriscadas já feitas por um país. Para entender como tudo isso aconteceu, precisamos voltar mais de 100 anos no tempo. Voltar para o momento em que a Argentina parecia imparável. No final do século XIX e início do século XX, a Argentina tinha algo que o mundo inteiro precisava: terra fértil, muita terra, e um clima perfeito para produzir alimentos. O país produzia enormes quantidades de trigo, carne e outros produtos agrícolas. Esses produtos eram enviados para a Europa, que estava se industrializando rapidamente e precisava alimentar milhões de trabalhadores nas cidades. Navios saíam do porto de Buenos Aires carregados de comida e voltavam cheios de dinheiro. Esse comércio transformou a economia argentina. Ferrovias foram construídas, cidades cresceram rapidamente, empresas surgiram e a Argentina começou a atrair pessoas do mundo inteiro. Milhões de imigrantes vieram principalmente da Itália e da Espanha. Eles acreditavam que estavam se mudando para um país cheio de oportunidades e, por muito tempo, estavam certos. Buenos Aires se tornou uma das cidades mais modernas do mundo. Teatros, cafés e avenidas elegantes davam à cidade uma aparência quase europeia. Para muitos observadores internacionais, a Argentina parecia destinada a se tornar uma das grandes potências econômicas do planeta. Mas havia um problema escondido nesse modelo. A economia argentina dependia muito de uma coisa só: exportações agrícolas. Enquanto o mundo continuasse comprando alimentos, tudo funcionava bem. Mas quando o comércio global desacelerava, a economia argentina sofria imediatamente. E foi exatamente isso que aconteceu no final da década de 1920. Em 1929, o mundo foi atingido pela Grande Depressão. O comércio internacional caiu drasticamente. A demanda por produtos agrícolas diminuiu e as exportações da Argentina despencaram. De repente, o modelo econômico que parecia tão forte revelou sua fragilidade. O governo começou a intervir mais na economia. Empresas estatais foram criadas. Indústrias locais passaram a ser protegidas da concorrência estrangeira. Essas mudanças abriram espaço para um novo tipo de liderança política. Entre essas lideranças estava um homem que se tornaria uma das figuras mais influentes da história do país: Juan Perón. Perón ganhou enorme apoio popular, especialmente entre trabalhadores. Ele prometia salários maiores, melhores condições de trabalho e um governo que ajudaria diretamente a população. Durante seu governo, muitos benefícios sociais foram ampliados, salários subiram, direitos trabalhistas foram fortalecidos e o governo começou a gastar cada vez mais. Para muitas pessoas, isso parecia uma mudança positiva, mas para financiar todos esses programas, o governo precisava de muito dinheiro. E esse dinheiro nem sempre vinha de impostos ou crescimento econômico. Em muitos casos, ele vinha da impressão de moeda. Imprimir dinheiro pode parecer uma solução fácil, mas quando muito dinheiro entra na economia sem aumento equivalente na produção, os preços começam a subir. Esse fenômeno é conhecido como inflação. E a inflação começou a se tornar um problema recorrente na Argentina. Nas décadas seguintes, o país entrou em um ciclo complicado. Crises econômicas, mudanças frequentes de governo, períodos de ditadura militar e políticas econômicas que mudavam constantemente. Entre 1930 e 1983, a Argentina viveu diversos momentos de instabilidade política. Essa instabilidade dificultava o planejamento econômico de longo prazo. Investidores começavam a perder confiança e o governo passou a depender cada vez mais de empréstimos internacionais. Parte desses empréstimos veio de instituições como o International Monetary Fund. Durante algum tempo, esses empréstimos ajudaram a manter a economia funcionando, mas também aumentaram a dívida do país.
e essa dívida precisaria ser paga no futuro. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, a economia argentina continuou enfrentando grandes desafios: inflação elevada, desvalorização da moeda, crises financeiras. Então, no início dos anos 2000, a situação finalmente chegou ao limite. Em 2001, a Argentina enfrentou uma das piores crises econômicas de sua história. O governo não conseguia mais pagar suas dívidas. Bancos começaram a restringir saques. Muitas pessoas não conseguiam retirar seu próprio dinheiro. O sistema financeiro entrou em colapso. Esse momento ficou conhecido como Argentine Economic Crisis. Foi o maior calote da dívida soberana do mundo naquele momento. A crise provocou protestos massivos nas ruas, instabilidade política extrema. Em apenas 2 semanas, a Argentina teve 5 presidentes diferentes. A economia desmoronou. O valor da moeda caiu rapidamente. Milhões de pessoas caíram na pobreza. Parecia que o país havia chegado ao fundo do poço. Depois do colapso de 2001, muitos acreditavam que a Argentina finalmente mudaria seu caminho econômico. E por um tempo, parecia que isso estava acontecendo. Nos anos seguintes, o mundo entrou em um período de alta nos preços das commodities. Produtos agrícolas como soja, milho e trigo começaram a valer muito mais no mercado internacional. Como a Argentina exporta exatamente esses produtos, grandes quantidades de dinheiro voltaram a entrar no país. A economia voltou a crescer. A recuperação parecia impressionante, mas esse crescimento dependia novamente de fatores externos, e não necessariamente de reformas estruturais dentro da economia. Foi nesse período que líderes políticos voltaram a expandir o papel do governo na economia. Entre eles estava Cristina Fernández de Kirchner. Seu governo ampliou programas sociais, subsídios e gastos públicos. Energia ficou artificialmente barata, transporte também. Para muitas pessoas, isso ajudava no dia a dia, mas financiar esses programas exigia cada vez mais recursos. Novamente, o governo recorreu a empréstimos, impostos e impressão de dinheiro. E com o tempo, a inflação voltou a subir. Com a inflação alta, a população começou a perder confiança no peso argentino. Muitas pessoas passaram a converter suas economias em dólares. O dólar se tornou quase uma segunda moeda dentro da Argentina. Isso criou algo incomum: 2 mercados de câmbio diferentes, o câmbio oficial e o mercado paralelo, conhecido como dólar blue. A diferença entre esses valores mostrava algo importante: a confiança na moeda nacional estava diminuindo, e confiança é uma das bases mais importantes de qualquer economia. Sem confiança, empresas investem menos, pessoas poupam menos, e o sistema econômico começa a enfraquecer. Nos últimos anos, a inflação voltou a níveis extremamente altos. Em alguns momentos, ultrapassou 100% ao ano. Isso significa que os preços podem dobrar em menos de um ano. Uma situação extremamente difícil para qualquer população. Nesse ambiente de frustração econômica, um novo personagem entrou na política: Javier Milei. Um economista conhecido por suas críticas duras às políticas econômicas tradicionais da Argentina. Ele prometeu mudanças radicais, redução drástica do tamanho do governo, cortes profundos de gastos públicos e reformas estruturais para tentar estabilizar a economia. Para muitos argentinos cansados de décadas de inflação, essas ideias representavam esperança. Para outros, representavam riscos. Hoje, a Argentina está em um momento decisivo. Depois de mais de um século de altos e baixos econômicos, o país continua tentando encontrar estabilidade. A história da Argentina mostra algo importante: ter recursos naturais não garante prosperidade permanente. Ter um começo forte também não garante sucesso duradouro. O desenvolvimento econômico depende de instituições estáveis, regras claras e políticas consistentes ao longo do tempo. Sem essas bases, até países que começaram muito ricos podem enfrentar décadas de dificuldades. Apesar de todos os problemas, a Argentina ainda possui enorme potencial. É um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Possui grandes reservas de recursos naturais. A grande pergunta agora é simples: se o país conseguirá finalmente quebrar o ciclo de crises que marcou sua história econômica por tantas décadas? Porque se conseguir, a Argentina pode escrever um novo capítulo. Um capítulo de recuperação e talvez, finalmente, de estabilidade.